Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que vamos ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas, sempre com o intuito de fazer um pouco mais do estudo do Evangelho, para que traga essas informações para a nossa rotina diária, para que a gente possa lentamente ir aprendendo tudo aquilo que Jesus nos deixou de mensagem. Nós usamos aqui o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que você pode estar adquirindo se você não tem ainda. E para você que não faz o Evangelho em casa ainda, na página da Fraternal, em fraternal.net.br, tem lá um ícone onde está escrito Evangelho no Lar, onde você pode ali colher todas as informações de um roteiro de como fazer o Evangelho no Lar em sua casa. É muito simples e muito rápido, tá? Para você que nos acompanha sempre, muito obrigado, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós estaremos desenvolvendo um tema muito legal, que eu já vou adiantar para vocês, que está no capítulo 13, que é que a mão de esquerda não saiba o que faz a direita. E nós vamos falar sobre um item bem pequenininho, que é o item 4, que é os infortúnios ocultos, tá bom? Então, eu quero aproveitar e apresentar aqui para vocês os meus amigos de hoje, que vão estar comigo, dividindo conosco essa avaliação, essa análise do texto, que é o William. Olá. E a Kátia. Olá. O William fará para a gente a nossa oração inicial e a Kátia fará nossas vibrações, é isso mesmo? Sim. Então vamos lá. Então podemos começar com a nossa oração inicial. Bom, queridos amigos e amigas, vamos pedir a proteção divina nesse momento tão importante, que é esse momento de aprendizado, esse momento, esse contato com a palavra do nosso Mestre Jesus, tão importante para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima, para que a gente possa melhorar nosso desenvolvimento espiritual. Vamos pedir a proteção de Maria, nossa mãe, e a proteção de todos a equipe do Evangelho que estejam aqui presente conosco, para que a gente possa conduzir da melhor forma e levar essa palavra de conforto a todos vocês que nos acompanham. E com a oração que Jesus nos deixou, daremos início ao Evangelho de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nos tem ofendido, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Vamos então à leitura. Capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Os infortúnios ocultos é o item 4. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos de pessoas que jazem num miserável catre e sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. É um texto bem curto, mas já é o suficiente para a gente compreender quão importante é estarmos atentos às necessidades de nossos irmãos que estão próximos a gente. Muitas vezes nós somos surpreendidos com catástrofes, como é dito aqui, com situações onde nos é solicitado a colaboração e a ajuda. E prontamente nós ajudamos, nós nos prontificamos a auxiliar de alguma forma, juntamos grupos de pessoas, juntamos mantimentos, juntamos roupas e fazemos aquela doação. Mas na verdade não é isso que ele quer dizer. Quer dizer que por trás dessas catástrofes, dessas oportunidades que, claro, nós temos de fazer essas doações, o que ele está querendo nos dizer aqui é que do nosso lado muitas vezes tem pessoas que, em silêncio, passam por necessidades financeiras, necessidades de saúde, necessidades morais e muitas outras necessidades que nós não enxergamos.
Então, aqui nesse texto, eu entendo que ele diz que nós temos que ter a atenção, treinar a nossa atenção para o que acontece ao nosso redor. Tentar ver o que está acontecendo ao nosso redor. Tentar oferecer ajuda antes mesmo de alguém pedir. Eu sei que é muito difícil. É difícil mesmo. Se nós, às vezes, nos negamos a oferecer ajuda até aqueles que nos pedem e sabemos que está precisando, imagina nós procurarmos a quem ajudar. Como diz no texto que está na sequência, se você tiver oportunidade, abaixo do item 4, tem um texto, uma história que Kardec nos conta, que eu vou dar uma pequena resumida, para a gente possa entender. Ele conta a história de uma moça, de uma senhora muito rica, que ela se vê na obrigação, ela se vê com o desejo de sair por aí auxiliando as pessoas. Onde ela encontra, por exemplo, uma senhora que tem várias crianças, marido adoecido, internado, sem condições de cuidar desses filhos, e ela vai lá com as roupas bem rotas, as roupas simples, ela se veste de maneira simples e leva a sua filha também com roupas simples, para não haver ostentação, para que as pessoas que estejam naquele lugar não se sintam reduzidas, menosprezadas. Então ela se apresenta com bastante humildade e ela faz o que ela pode fazer. Leva alimentos, ela leva roupas, ela ajuda financeiramente para que as crianças não faltem à escola. Então ela faz isso com muito carinho, não para receber nada em troca, absolutamente nada. O que ela quer é estar bem com ela mesma e fazendo o trabalho que Jesus gostaria que ela estivesse fazendo, que é fazendo o melhor para o seu próximo. E logo na outra sequência, no item 5, se vocês continuarem, tem uma outra história, que é o óbolo da viúva, que resumidamente é mais ou menos ao contrário dessa. Já diz ao contrário, diz uma senhora muito, mas muito pobre, que entra na fila de doações, onde Jesus está observando de longe, junto com seus discípulos, aquela movimentação. E aqueles ricos no gasofilácio, gasofilácio é uma urna feita de metal, onde as pessoas depositavam ali as suas moedas, suas doações, o seu ouro, e ela tinha placas de metal que quando a pessoa jogava uma moeda, ela vinha fazendo barulho. Então, quanto mais barulho fazia aquela pessoa, é sinal de prosperidade, é sinal de riqueza, é sinal que ele estava doando muito, né? Então, tinha pessoas que ficavam na fila jogando moeda por moeda, moeda por moeda, para ver aquele barulho. E Jesus falava para que os discípulos observassem na fila aquela pequena senhora, bem pequenininha, mal vestida, esperando chegar a sua vez. E ele dizia que aquela senhora, de todos aqueles que estavam ali, era o que estaria fazendo a oferta mais bonita e mais valiosa de todos. Ela estaria doando apenas uma pequena moedinha, que era o que lhe sobrou. Ela estava dando o que ela não tinha, enquanto os outros doavam aquilo que sobrava. E os discípulos, observando aquela lição, perceberam que aquela senhora realmente estaria fazendo o melhor de todos aqueles que estavam na fila, porque ela estava dando aquilo que não tinha, aquilo que iria lhe faltar. Então essa história aqui hoje, esse item dos infortúnios ocultos, é um item que nos chama bastante atenção para que a gente observe na nossa rotina diária as oportunidades que a vida nos dá de ajudar o próximo. Observar o que a gente tem de percepção com relação a um conhecido, a uma família, a um amigo ou a um desconhecido, não importa. Não sabemos por que problema que está passando aquela pessoa, nos oferecer para auxiliar, sem ostentação, sem flashes, sem fazer alarde, mas de coração, com coração aberto, só com o único desejo de ajudar, e a única promoção que nós vamos ter é conosco mesmo, junto com Deus. É a única promoção. Como diz aqui o capítulo, que a nossa mão esquerda não saiba o que dá a direita. Que isso aí, infelizmente hoje, muitas pessoas fazem as suas doações e esperam ter reconhecimento, né? Que saia nos jornais, na TV, no grupo do bairro, todos saibam que ela está doando, né? Tem valor a doação? Sem dúvida tem valor, sem dúvida. Mas para que a gente siga as orientações dos espíritos que trouxeram essa mensagem, nós precisamos ser mais humildes, mais discretos
e nos preocuparmos mais com o nosso desenvolvimento moral do que a gente querer aparecer, né? Eu vou abrir a palavra para os meus amigos, que o texto é bem simples, né? Então, de fácil interpretação. Sim. Falar em infortúnios sempre remete, né, como inicia aqui o texto, às grandes calamidades, às situações grandiosas, né, que a gente vê aí na imprensa, né, nas notícias, com muita frequência, né, deslizamentos, alagamentos, coisas, acidentes, né, desabamentos. Então, isso aí, como aqui no texto já menciona, a caridade se agita. Então, a caridade se agita entre as pessoas se preocupam em fazer uma grande mobilização e ajudar. É muito válido, é muito importante, e isso realmente precisa acontecer. Mas o texto, né, como você bem disse, na sequência vem com uma história que ilustra, né, esse infortúnio oculto, fala de pequenas situações que para aquelas pessoas que estão vivendo não devem ser tão pequenas assim, onde pessoas abnegadas podem fazer algo, podem prestar alguma ajuda, né? É claro que eu acho que dentro do que a gente vem estudando, das lições deixadas por Jesus, acho que primeiramente a gente tem que pensar no infortúnio daqueles que nos são próximos, né? Às vezes um filho está passando uma situação difícil, talvez não nos posicione, não nos fale, um outro familiar qualquer, mas passando esse primeiro momento de olhar assim aqueles que nos são mais próximos, nós temos muitas oportunidades de prestar auxílio a quem esteja passando por infortúnios de toda sorte, de todo tipo, né? Diga-se de passagem, os abrigos de sem-teto, os orfanatos, os asilos, né? São pessoas que estão ali numa situação muito possivelmente de infortúnio, né? De necessidade grande e que dependem da caridade, da bondade de pessoas que se prestem a isso, né? E mesmo nós que talvez estejamos focados em outros auxílios, também deveríamos, vez ou outra, de tempos em tempos, propiciar algum tipo de auxílio a esses irmãos que estão privados de melhores condições, nos asilos, nos orfanatos, nos abrigos, nas ruas, né? Eu acho que pensar nos infortúnios pequenos não porque não sejam importantes, mas sim porque são corriqueiros ao nosso redor, é muito importante. E talvez para nós, muitos de nós como pais, levarem nossos filhos a conhecerem lugares como esses, para eles verem o quanto de pessoas têm necessidades e que eles precisam agradecer um pouco mais, porque muitas vezes nós estamos numa condição muito melhor que muitos irmãos estejam, né? Aí que eu faço a minha observação. Perfeito. Então, vocês já colocaram muito bem a explicação do item 4. Eu só vou fazer só um comentário para tentar ajudar no entendimento. Porque se a gente levar ao pé da letra, os infortúnios, que na verdade nada mais é do que são adversidades que as pessoas passam. Momentos infelizes. Momentos difíceis. Momentos difíceis, momentos infelizes. Adversidades de vários gêneros, né, como o Jefferson colocou, financeiro, moral, espiritual, enfim. Eu acho que a grande questão e a grande dificuldade está
a questão de ser oculto. Porque os infortúnios, aqueles que estão mais presentes, visíveis, esses são mais fáceis, como você colocou, no momento de uma tragédia, aí a comunidade se reúne para tentar ajudar, que é muito importante e tem que ser assim. As pessoas que estão passando por dificuldade financeira, por exemplo, que não estão mais ocultas porque já perderam o orgulho, que a situação se agrava a tal ponto, às vezes, que ela deixa perder o orgulho, ou seja, ela vai te pedir ajuda. O problema, eu enxergo, são os ocultos. Os ocultos porque, às vezes, um vizinho, um amigo, um casal de amigos, um parente pode estar passando por um infortúnio oculto. E aí, o que atrapalha? Que eu entendo. O orgulho e a vaidade. Sim. O orgulho e a vaidade, eles realmente são um grande obstáculo. E orgulho e vaidade, me permite não é exclusividade de quem é abastado. Não. Qualquer pessoa pode ter esses sentimentos. Exatamente. Você às vezes pode pensar, vamos tentar exemplificar aqui, coisa simples, vai. Às vezes uma família que tinha uma condição razoável, que tinha seus filhos na escola e que vivia uma vida normal, passando por um infortúnio oculto, por um momento difícil. E a vaidade e o orgulho não possibilita a aproximação dos vizinhos, dos amigos, da família. E aí acaba sendo mais difícil. Aí vai muito do que o Jeff falou, de a gente desenvolver a sensibilidade de perceber que está algo errado. Algo está acontecendo diferente naquela família. E aí é uma questão da gente estudar, entender, e o Evangelho está aí para isso, porque quando a gente enxerga um maltrapilho, uma pessoa com fome na rua, mal vestido, é evidente que ele está necessitado de ajuda. Agora, às vezes, você vai encontrar um vizinho ou um amigo, às vezes bem mais vestido, bem mais, aparência melhor que a tua, só que ele está passando por um momento difícil. E a gente precisa ter essa habilidade de perceber em que momento e de que maneira a gente pode ajudar sem interferir muito na questão da vaidade e do orgulho deles. Aí tem que ser como? Sem constranger, né? Aí tem que ser da forma que o Jefferson leu aqui, né? Tem que ser com humildade e sem ostentar. Né? Sem ostentação. Sem ostentação. Então é difícil, né? É difícil. É difícil porque nós temos que desenvolver isso em nós. Nós temos que desenvolver nós. Por exemplo, se o teu vizinho ou um amigo está passando por necessidade, por exemplo, você percebe que a situação está difícil, é difícil, mas você tem que buscar uma maneira de achar uma maneira de poder penetrar e conseguir ajudar. Por exemplo, quero ajudar eles com um alimento, mas eu não sei como que eu vou chegar, porque eles não querem dar essa sensação de invasão e de ostentar. Então, por exemplo, bate na porta do vizinho. Fala, amigo, tudo bem, quanto tempo? Então, olha, você pode me ajudar numa coisa? Tipo assim, olha, eu fiz uma encomenda com um amigo meu que tem um sítio, encomendei um monte de coisa, aí minha a outra geladeira quebrou. E eu não sei onde pôr. Você poderia fazer a gentileza de me ajudar e guardar para mim as coisas da tua casa aí? Você pode usar, inclusive, porque eu não vou ter como guardar. Eu pedi muito, sabe? Então, você é um jeitinho. Você não ferir o orgulho da pessoa e ajudar sem ostentar, né? Com certeza. Sim. Aí... Buscar alternativas. Buscar alternativas. É ficar atento. Ficar atento. O que ele está dizendo para a gente aqui? Para a gente ficar atento às oportunidades. Porque a gente não fica atento, porque a nossa rotina diária toma todo o nosso tempo, toda a nossa atenção. E a gente não consegue pensar no problema do próximo. A gente só consegue pensar nos nossos problemas. Então a gente se esquece de parar um momento e avaliar o que está ao nosso redor, avaliar o que está acontecendo. A gente não tem esse tempo, a gente passa por cima dele. Então, parar um momento, baixar a bola e observar ao nosso redor, para ver o que pode ser feito.
E para que a gente possa ajudar alguém, nós temos que estar bem. E se nós não estivermos bem, não conseguimos ajudar ninguém, né? Dá para fazer o bem não estando. Isso também me remete à história do bom samaritano, né? Que todo mundo conhece a história, que aquele viajante acabou sendo recolhido e auxiliado pelo mais improvável de todos, onde ele coloca ele na sua garupa, leva ele até o estaleiro, cuida dele, cuida de suas feridas, paga para o dono do estaleiro cuidar dele e diz que se no retorno ele gastasse mais do que ele tinha dado, que ele pagaria, sendo que aquele viajante nem sabia quem era aqueles que estavam lhe ajudando. Esse tipo de atitude que a gente deveria tentar ter, auxiliar sem pedir nada em troca para ninguém. Eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa a ser colocado? Eu acredito que o texto possibilita muita discussão, mas acho que o item que foi colocado em questão, acho que está bom, né? Sim. E vocês aí de casa? O que vocês acham sobre esse título, Os Infortúnios Ocultos? O que vocês pensam sobre isso? Faça a sua reflexão em casa também, converse com seus familiares, com seus amigos, um pouquinho sobre isso. Veja se você encontra alguma maneira, alguma forma de estar colaborando com você mesmo, fazendo o bem, sem olhar a quem, não é? É isso aí. Então, para dar o encerramento do nosso evangelho de hoje, eu vou pedir para que a Kátia faça a nossa oração final e as vibrações da noite. Ok. Então, nesse momento, vamos ainda refletindo sobre o que foi dito aqui, sobre o texto lido, os comentários. Vamos pensar no bem que podemos fazer ao nosso próximo, ao nosso irmão, que muitas vezes cruza o nosso caminho dia a dia, todos os dias. E a gente poderia estar aproveitando a oportunidade de fazer o bem. Então vamos refletindo nessas possibilidades, elevar também nossos pensamentos aos nossos benfeitores, aqueles que sempre estão conosco, nossos benfeitores espirituais, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a Mãe Maria, a nossa protetora, pedindo a eles que sempre estejam conosco, sempre estejam nos abraçando, nos protegendo, nos abrindo os olhos para tudo de bom que temos e tudo de bom que podemos levar ao nosso próximo, de uma forma que faça o bem sem humilhar, sem constranger, de forma efetiva. Vamos pensar naqueles nossos amigos que nos mandaram os nomes, que estão no nosso caderno de vibrações, aqueles que estejam passando por um momento de dificuldade material, dificuldade de saúde, dificuldade espiritual, que eles possam receber, levando aqui toda essa nossa vibração de amor e de carinho, que ela seja transformada em bálsamo, em linimento, em auxílio a esses nossos irmãos. E que aqueles que nos transmitiram esses nomes também recebam todo o bem que puder ser levado a eles através dessas vibrações aqui colhidas neste momento. Que sempre pensemos, elevemos nosso pensamento à Mãe Maria, nossa protetora, que nos cubra com seu manto, o seu manto de proteção, e nos permita estar em sintonia com o bem em todos os momentos e procurando fazer o bem em todos os momentos. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus amigos, estamos então chegando ao final de mais um Evangelho, mas antes eu gostaria de pedir a vocês que, se ainda não se inscreveram no canal no YouTube da Rádio Fraternal, faça isso para nos auxiliar
ajude a visibilidade do canal, para que a gente possa levar esse conteúdo a mais pessoas. Entre na página da Fraternal também, fraternal.net.br, deixe lá seu comentário, faça lá suas observações, acompanhe, né? Temos textos diários, matérias, mensagens, artigos, enfim, uma infinidade, músicas na rádio. Na própria página você pode estar ouvindo a nossa rádio, clicando no link lá em cima, no player, você vai estar ouvindo. Também você pode assistir pela Radiosnet e pelo aplicativo da Rádio Fraternal também, que se encontra na loja de aplicativos do seu celular. Tá bom? Eu espero que vocês possam nos auxiliar nessa divulgação, dando seu ok, se inscrevendo e nos ajudando. Não custa nada e ajudar os outros é sempre bom. Como diz Emmanuel, a melhor coisa que nós poderíamos fazer para melhorar a divulgação do Evangelho é você contar de boca em boca para todo mundo o que é bom, né? A divulgação o melhor para o Evangelho é essa daí. Então, até a próxima semana, nós encontraremos aqui novamente na próxima quarta-feira, às 20 horas, com a graça de Deus. Uma boa semana a todos vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.